Usa ele, como tu tens usado. Fala conosco através dessa instrumentalidade. Fala o que a gente precisa ouvir, Senhor. Seja ele boca tua, trombeta do céu nesse momento. Aleluia. Glórias a Deus, saúdos amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 7 e no versículo 7. Glórias a Deus. Muito feliz de estar aqui novamente com os irmãos, aleluia, neste culto, que fala dois, que agora são um, alicerçados pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero ler Gênesis capítulo 7, versículo 7 com você, porque eu acredito que a história de Noé, meus amados irmãos, ela tem tudo a ver com a prática de ser uma família. Aleluia. Tem tudo a ver da prática, não só da teoria, não só das ideias, do campo das ideias, mas a prática do que é ser uma família. Aleluia. E entrar Glória a Deus. na salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu quero ler com você aqui Gênesis capítulo 7, versículo 7, diz assim: aleluias, glórias a Deus. E entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aleluias. E em Gênesis 8, 18, eu quero ler com você, que diz assim: saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Aleluia, glórias a Deus. Eles assentaram. Aleluia. Irmão, amém. Irmãos, por que eu li esses versículos que parecem uma coisa, né, tão banal? Sai, entra Noé, sua esposa, seus filhos, sua esposa e depois as esposas de seus filhos da arca. Aleluia. Primeiramente eu quero falar com você sobre o tempo que Noé viveu. Era um tempo, aleluia, que diz a Bíblia, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e diferente do que muita gente diz aí, que os filhos de Deus seriam anjos ou seres celestiais, não. Os filhos de Deus eram aqueles que eram da descendência, aleluia, de Sete, ou seja, aqueles que invocavam o nome do Senhor. Por quê? Porque quando, aleluia, diz a Bíblia que quando Caim matou Abel, ele se refugiou para longe, foi para longe e ali viveu em pecados. Aleluia. E também nós vemos que Sete, diz a Bíblia, Sete, você vai ler na genealogia, você vai ver que Sete gerou a alguém, e alguém gerou a outro, e outro gerou a outro, e diz assim, e aí se começou a invocar o nome do Senhor, ou seja, começou-se a buscar o Senhor. A genealogia de Sete, os filhos de Sete, eles começam a buscar a Deus, então eles são os filhos de Deus, mas num determinado momento, os filhos de Deus veem que as filhas dos homens, ou seja, as filhas de Caim eram formosas e começaram a casar-se com elas, e aí o seu coração começou a ser corrompido, de uma maneira, irmãos, que a Bíblia diz que a maldade havia se multiplicado sobre a terra, havia se multiplicado de uma tal maneira que Deus, ele diz, eu vou apagar a raça humana da face da terra. Por quê? Porque eles alcançaram um nível tal de iniquidade que não dá mais para suportar. Aleluias. E Jesus vem e diz assim, olha, a vida do homem ela acontecerá num tempo como nos dias de Noé, em que se casavam e davam-se em casamento. Aleluias. E falando nessa introdução, meus amados irmãos, eu quero começar logo falando sobre essa questão de casamento. Por quê? Porque o casamento, irmãos, ele está se tornando uma coisa banalizada. A união entre homem e mulher, ela está se tornando uma coisa muito banalizada. Por quê? Veja só, vou dar um exemplo meu e da minha esposa. Aleluia. Era para ela estar aqui em cima comigo, mas, né? Aleluia. Depois Jeová conversa mais pessoalmente. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mas veja só, o exemplo meu da minha esposa. Quando elas
decidimos nos casar, que nós noivamos, alguém falou assim para ela: ei, por que tu não te amiga primeiro? Vai que não dá certo. Aí tu vai casar, vai sujar o teu nome. Então isso, irmão, foi um pensamento de uma pessoa não crente. Foi um conselho de uma pessoa não crente. Vai, te amiga, né? Se não dá certo, não há um compromisso. Então, irmãos, um relacionamento onde se entra esperando o seu término, não tem como dar certo. Eita, é forte, aleluia. Não tem como dar certo. Porque o amaziamento ou o ato de viver amigado, ele é isso. É começar uma relação esperando ela terminar. Glória a Quando Deus. começa uma relação esperando ela terminar, não tem como essa relação dar certo. E aí o que acontece? As pessoas que vivem amigadas, elas começam, né, a um determinado momento brigar, se engafinhar e... Não, bora casar para resolver. Ou seja, com dois erros, estão tentando fazer um acerto. Aleluia. Mas como assim, pastor Léo? O senhor está dizendo que eu que vivo amigado não tenho que casar então? Eu estou dizendo para você prestar muita atenção antes de casar. Por quê? Tem situações e situações. Eu quero citar a situação do irmão Chico, que foi uma ovelha que meu pai pastoreou. Ele vivia amigado com a mulher dele já fazia quase 30 anos. Eles tinham uma escadinha de filhos, aleluias. E meu pai foi lá e disse: não, olha, vocês têm que casar e tal. Ele disse: não, mas eu não sei se é de Deus esse negócio aí. Amém? Então, meus amados irmãos, teve ovelha de dizer para ele: não, eu não vou casar porque casar dá azar e tal. Aleluia. Sabe, meus amados irmãos, o que é isso? São ataques direcionados à instituição casamento. Quando nós casamos, o que é que diz o contrato? Nós casamos até que a morte nos separe. Aleluia. Mas, irmãos, quando o casamento surgiu, Adão e Eva tinham pecado? Não, né? Deus faz uma disjuntora para o homem, e aí Adão fala: deixará, portanto, o varão e une-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quem fala o que é um casamento é Adão. Como é feito um casamento é Adão. Quem fala o que é um casamento é Deus. E o que é um casamento? É a união entre um homem e uma mulher. O que passar disso é descendência maligna. O casamento é a união entre um homem e mulher. E acabou. Amém, meus amados? Amém. Não tem nada fora disso. Porque Deus, diz a Bíblia, Ele criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. E aí Ele cria uma estrutura para o homem acorda, vê aquela mulher bonita e diz: deixará, portanto, o varão a sua casa, se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Ou seja, Adão vem e diz como se faz um casamento. E isso, irmãos, foi mudando até os dias de hoje. Aí eu te pergunto, meus amados irmãos, a união estável, ela é um casamento? Não. Né? Por que ela não é um casamento? Se dá certos direitos, até direito à herança está dando, né, meu bem? Está dando. Então, eu sou casado com uma advogada, irmãos. Então, dá uma alinhada na questão do direito aí. Mas aleluia. É um casamento? Não. Por que não é um casamento? Uma certidão de união estável, ela se atém aos fatos. E qual é o fato? Um homem e uma mulher morando juntos, eles têm uma união estável. Da feita que um dos dois sai de casa, decide sair de casa, ela deixa de valer. Amém? Ela deixa de valer. Agora, um casamento, se um quiser sair de casa, vai continuar o quê? Casado. Vai sair daqui do norte, vai lá para o sul tentar se casar. Na hora o cartório vai dizer: não dá, você já é casado. Entendeu? Se quiser fazer uma certidão de união estável aqui com uma mulher, chegar lá e quiser fazer com outra, dá. Porque quando ele saiu daqui, deixou de valer. Agora deixa eu dizer uma coisa: o casamento é até que? O que é que vale? O que é que faz duas pessoas serem casadas de fato? É nós fazermos uma oração e dizer: agora vocês estão casados? Isso vale? Isso não vale.
Inclusive tem igrejas que não realizam mais o casamento civil, elas realizam só no religioso. Por quê? Porque elas já pensam, não, se separar, daí pelo menos está em paz. Sabe, irmãos? Então esse tipo de heresia que tem atacado a instituição do casamento. Aleluia. Então o que são duas pessoas casadas? É você pegar, ir com a sua esposa no civil e ter uma certidão de casamento. É isso que vale. É isso que Deus vai olhar e dizer: isso aqui é um casamento. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Mas por que, Nelson, tem que ser assim? Eu vou te dar um exemplo bem claro disso. As autoridades são instituídas por Deus. Amém? Então foi Deus que instituiu Lula como presidente. Amém? Não, irmão Nelson é esse, pastor. Amém, irmão? Sabe por quê? O que acontece? Os homens escolhem seus governantes. Deus vai lá e carimba. Foi isso que vocês escolheram? Acabou. Vocês escolheram Lula. Aqui. Ele é o representante de vocês diante de mim agora. Por isso que diz a Bíblia que quando o rei fazia o que era reto aos olhos do Senhor, o povo era abençoado. Quando o rei não fazia o que era reto aos olhos do Senhor, o povo era amaldiçoado. Amém? Então, irmãos, o que vale como um casamento hoje é a certidão pega no civil. Sabia disso? Agora olha só, até que a morte os separe. Só que quando Adão e Eva casaram, não tinha morte. O casamento, eles eram imortais. Então o casamento era imortal. Eles iriam ser casados pela eternidade, para sempre. Aleluia. Aqui, quando alguém morre, o outro torna-se livre para casar de novo. Mas não era assim. O casamento era eternamente, igual das araras azuis. Vocês sabiam que a arara azul, ela escolhe um companheiro para o resto da vida? E se um dos dois morrer, ela fica viúva para o resto da vida. Ela não consegue procriar com outro, senão for o parceiro dele. O homem, ele era assim, porque ele não morria. Mas a morte vem, o pecado vem, e agora o contrato é até que a morte separe. Amém, meus amados? Ficou bem claro isso? Por isso que para casar, aleluia, por isso que para casar deve se analisar muito bem. O nosso irmão falou aqui, aleluia, que muitos jovens, quando vem alguém com chamada, não quer casar e tal. Isso é uma realidade, irmãos, desde o meu tempo de juventude, desde 10 anos a 15 anos atrás. Amém? Por quê? O terno, ele atrai. As meninas acham bonito e tal. E quando a gente começava a se relacionar, eu dizia assim: olha, mas eu sou missionário, eu vou para o campo missionário. Mas no mesmo momento elas então acham que não dá certo e tal. Até que um dia apareceu uma corajosa. Ela disse: olha, eu sou missionário, eu não te prometo riquezas, o que eu te prometo é sangue, suor e labuta. E ela impressionantemente disse sim. Aleluia. Ela disse sim. Eu sempre costumo dizer que para orar, para casar, eu orei muito. Ela orou pouco. Glória a Deus, não, ela orou muito também. Sabe por quê? Aleluia. Aleluia. E aqui eu já começo a entrar no fato da mensagem, no âmago da mensagem. Veja só, o casamento é uma parceria. É uma parceria. Porque veja só, Deus fala com Noé. Em geral, Deus fala com o homem. Então Deus fala com Noé. Deus diz: olha, Noé, eu vou encher de água. Constrói um barco gigante, um navio gigante, uma arca gigante, e entra nessa arca tu, como teus filhos, tua mulher, as mulheres dos teus filhos e os animais que eu vou enviar. Aleluia. Por quê? Porque eu vou encher tudo de água. Então Noé, ele toma essa ordem, e a arca, ela demorou, meus amados irmãos, de 60 a 100 anos para ficar pronta. Então Noé, ele toma essa ordem e começa a construção da arca. E a sua mulher? E a mulher de Noé? Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Nós olhamos muito para a vida
Se não fosse a mulher de Noé, o ministério de Noé não teria sido tão impactante como ele é até hoje. E isso, irmão, é uma verdade tão grande que eu te pergunto: qual é o nome da mulher de Noé? Não tem. Não tem. Aleluias. Por quê? Porque ela ajudou o ministério do seu marido, aleluias, de uma maneira tal que o seu nome nem aparece. É uma mulher sem nome. E quantas vezes na igreja tem tantas mulheres sem nome? A mulher do presbítero, a mulher do diácono, a mulher do pastor, e são pessoas igualmente importantes na obra. A esposa do irmão Fabrício, aleluias. Mas se não fosse a esposa do irmão Fabrício, ele muito provavelmente não estaria aqui dirigindo o culto, esforçado na casa de Deus. Por quê? Tem gente que diz que a mulher ela é 50% do ministério do homem, e eu discordo, ela não é 50%. Para mim, a minha esposa, ela é 100% do meu ministério. Porque se Deus me livre e guarde, um dia acontecesse dela resolver me deixar, acabou meu ministério. Aleluia. Acabou. Entendeu, meus irmãos? Acabou. Sabe por quê? O casamento ele é uma instituição seríssima, e o ministério é duplamente sério. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Sabia disso? Então, acontece muito nos dias de hoje. Pessoas pastores que pegam, mudam de esposa e querem continuar tendo uma vida ministerial. Diante dos homens, ele pode pensar que está tudo resolvido. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meus amados irmãos. Aleluia. O pecado, ele não prescreve. O que é prescrever um crime? Passou tanto tempo do crime que ele deixou de valer. O pecado, enquanto não houver arrependimento, ele está vivo diante de Deus. Aleluia. Aleluia. E pessoas que se divorciam sem motivos e casam com outras pessoas estão adulterando. Eu não tenho medo de dizer isso, porque a Bíblia me dá a palavra para que eu possa dizer isso. Aleluia. Ela me dá respaldo para eu dizer isso. Jesus fala assim, que se não for em caso de prostituição, não pode haver divórcio, separação. Eu ainda te digo outra coisa, irmãos. Quando Jesus ele fala aqui sobre prostituição, ele usa a palavra grega porneia, que quer dizer a prática da prostituição. Teve uma irmã lá em Santana que o marido traiu ela perdoou, ele continuou dentro de casa e todo mundo ficou criticando essa irmã, que era para ela ter se divorciado do marido. Ela disse: meus irmãos, se eu não perdoar a minha metade, quem que eu vou perdoar? Amém? Então a porneia é a prática da prostituição. Até o deslize deveria ser perdoado, porque quem está em pé, cuide para que não caia. Tamanha é a importância do casamento diante de Deus. Você entendeu isso? Aleluias? Então veja só, em Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim: porém Noé, Gênesis capítulo 8, versículo 9, porém 6, versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Deus decide destruir o mundo, olha para Noé e diz: não, esse aqui eu não vou matar. Vai todo mundo morrer, mas Noé vai ficar vivo. Aleluia. Noé achou graça diante de Deus. No capítulo 7, Deus vem e fala com Noé que vai matar todo mundo. Sabe o que acontece, irmãos? Noé, ele servia a Deus não por medo de ir para o inferno. Noé servia a Deus não por medo do dilúvio. Noé servia a Deus não porque ele queria ser salvo dentro de uma arca. Noé, ele acha graça diante de Deus, antes de Deus dizer para ele que vai destruir tudo. Ou seja, Noé acha graça diante de Deus porque vivia uma vida de comunhão com Deus, vivia uma vida de união com Deus. Aleluia. Independente se ele ia morrer no dilúvio ou não, ele vivia uma vida de união com Deus. Aleluia. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Muitos de nós servem a Deus com medo, por medo
de ir para o inferno. Sabia disso? Agora, se Jesus dissesse assim: olha, eu decidi levar Nova Jerusalém para o inferno, vou mandar todo mundo embora de lá, vou te lançar no lago de fogo e enxofre e vamos todo mundo morar no inferno. Quem ia para o inferno com Jesus? Aleluia. Entendeu qual é a diferença? O que Jesus disse? Eu vou, mas eu volto para buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. O objetivo é estar com Deus. O objetivo não é se livrar do inferno. O objetivo não é se livrar da grande tribulação. O objetivo não é se livrar do lago de fogo e enxofre. Isso é para os perdidos. O nosso objetivo tem que ser: onde o Senhor estiver, que esteja Ele também. Sabe por que muitos pais têm perdido seus filhos? Porque eles ensinam seus filhos a vir para a igreja, eles ensinam seus filhos a vir para o culto, eles ensinam seus filhos a vir para a escola dominical, eles ensinam seus filhos a vir para a oração, eles mandam seus filhos ler a Bíblia, eles mandam seus filhos vir para a campanha, eles mandam seus filhos vir para a oração, mas eles não ensinam seus filhos a amar a Deus acima de todas as coisas. E aí que está a diferença. Porque uma criança que ama a Deus vai crescer um adolescente que ama a Deus, que vai virar um jovem que ama a Deus, que vai virar um adulto que ama a Deus. Agora, uma criança que ela vem para a igreja por obrigação, porque o pai está mandando, no momento que ela sair de casa, ela não vai mais vir para a igreja. Por quê? Porque não tem ninguém obrigando. Aleluia. Aleluia. Pastor Nelson, então, se meu filho disser que quer ficar em casa, é para deixar. Não. Bota esse menino catarrento para vir para a igreja. Aleluia. Mas ensine ele a amar a Deus. Ensine ele a vir para a igreja, mas amar ao Senhor. Ensine ele a vir para a escola dominical, mas amar ao Senhor. Ensine ele a vir para a oração, mas amar ao Senhor. Por quê? Para que ele não viva uma vida de religiosidade, mas uma vida de amor a Deus. Glória a Deus. Então Noé, ele era assim. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 7, que Noé, ele acredita no que Deus fala para ele. Ele creu no Senhor. E começou o quê? A construir a arca. Sabe o que Deus está falando com nós homens nessa noite? Aleluia. Sabe o que Deus está falando com nós homens nessa noite? Que se nós tivermos comunhão com o Senhor e crermos no que o Senhor nos falar, aleluia, nós vamos conseguir colocar a nossa família dentro da arca. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque os dias de hoje, eles são como os dias de Noé. Casam-se, dão-se em casamento, está tudo banalizado. Mas Jesus disse: quando eles pensarem que a paz e segurança sobrevirá repentina destruição. E irmãos, o que é a arca hoje em dia? A arca é o Senhor Jesus Cristo, é a salvação que só se encontra em Jesus. Então, como Noé, nós temos que crer na salvação dele e botar toda a nossa família dentro da arca. Aleluia. Porque um homem que ele está diante de Deus, ele tem o poder de salvar sua família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aconteceu com Noé. Sabe com quem mais aconteceu? Com o carcereiro. Lembra o carcereiro? Aleluia. Lembra do carcereiro? Não, você não lembra do carcereiro, você lembra da história do carcereiro.